Muito bem, estamos agora na última parte desta quarta aula. A origem do pecado é o tema, e agora nós vamos falar, para finalizar essa aula, que nem todos os demônios estão em prisão. Nós vimos então nessa parte anterior que alguns demônios estão presos, anjos caídos, porém, infelizmente, nem todos estão em prisão. O bom seria que todos estivessem inoperantes, mas infelizmente não é assim. Nós já citamos a respeito de Efésios capítulo 6, quando Paulo fala que o mundo jaz no maligno, debaixo de potestades, debaixo de espíritos malignos que estão operando aqui na terra. Por quê? Porque nem todos os demônios estão em prisão. Lá em Marcos capítulo 6, Jesus vai falar o seguinte: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Então Jesus chama os seus discípulos e envia de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, o que significa que agora Jesus dá autoridade aos seus discípulos para que eles possam operar expulsando esses espíritos imundos, exercendo autoridade sobre esses espíritos que estão livres, que estão em plena ação, em plena operação nos dias de hoje. Jesus fala ainda o seguinte, lá em Mateus 10, versículo 8. Ele diz a seus discípulos, e nós somos os seus discípulos. Portanto, o que ele falou lá vale para nós hoje, vale para a igreja. Ele diz o seguinte: curai enfermos. Olha só, curai enfermo, esse verbo está no imperativo, ou seja, ide e curai. A autoridade pertence a nós, o poder está em nós, o Espírito Santo habita em nós, a unção do Espírito está sobre nós para curar os enfermos. Ressuscitai mortos também, o verbo no imperativo, como sendo uma ordem, como sendo uma exortação, como sendo uma ordenança. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Veja essa ideia de retirar os demônios que estão agindo, que estão tomando posse na vida das pessoas, expelir os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus deixando claro que a obra do Senhor, ela não deve ser, a obra do Senhor não deve ser no sentido de nós ganharmos dinheiro com a obra. É diferente de sustento ministerial. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão recebendo de graça. Então, para expulsar um demônio, nós não devemos agir como determinados charlatões que cobram para orar, cobram para expulsar demônios, cobram para curar enfermos. Não tem sentido isso na Bíblia. Então, ele nos orientou dizendo que de graça nós recebemos e de graça nós devemos proceder, nós devemos dar. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Então, mais uma vez, podemos ver uma classe de demônios que estavam atuando ali naquele momento, e Jesus diz o seguinte para eles, ou melhor, eles clamam a Jesus, dizendo: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. E aconteceu isso lá em Mateus 8:31, você vai ver Jesus então ordenando para que eles tomassem posse desses porcos e foram precipitados naquele desfiladeiro. Então esses demônios estavam em plena atuação, eles não estavam presos. Em Mateus 17:18, nós temos o seguinte relato: Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Vejam, uma possessão demoníaca. Esse menino
ele estava debaixo da ação desse demônio, e então Jesus o repreendeu. E por causa da repreensão de Jesus, esse demônio se submeteu à autoridade de Jesus e saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então tem algumas enfermidades que estão relacionadas com ação demoníaca. Então a expulsão de determinados demônios promove, libera o corpo para a cura. Apocalipse 20, de 1 a 3, nós lemos, vamos apenas reler agora, para nós entendermos novamente a questão do poder divino operando nesses demônios que estão operando, que estão em atividade. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, veja a ideia de limitação de Satanás. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, a prisão de Satanás, ela ocorrerá, entretanto, ele está em operação nos dias de hoje, de uma forma limitada, é claro, mas ele está operando e agindo no meio deste planeta, né, na atmosfera terrestre, nas regiões celestes, como Paulo bem define. Vamos concluir esta aula dizendo o seguinte: Satanás e alguns demônios estão soltos. A Bíblia é clara nesse sentido, em plena operação sobre o planeta Terra. Então, alguns estão atuando, operando, agindo no planeta Terra. Porém, em breve, Satanás será preso por 1000 anos e depois será solto novamente. Então, o que nós podemos perceber? Qual a conclusão que nós chegamos desta aula? Que existem demônios, que houve a queda. Satanás, juntamente com Satanás, um grande número de demônios, de anjos se rebelaram. São os anjos caídos que nós chamamos de demônios hoje. E alguns estão em operação, em plena operação na terra. Entretanto, outros estão soltos, alguns estão em plena operação hoje na terra. Outros estão presos, aguardando então o dia da condenação, e esses demônios então serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vejam, a condenação eterna ainda está por vir, assim como a nossa eternidade na presença de Deus. É lógico que nós já estamos gozando da presença de Deus hoje, por causa da salvação em Cristo. Mas a Bíblia, o apóstolo João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai nos ensinar que ele viu novos céus e nova terra, onde habita a eternidade. Então nós estamos aguardando a eternidade no Senhor. E Satanás, seus demônios e os condenados e os ímpios irão para a condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre. Muito bem, encerramos então mais uma aula e aguardo você então na nossa 5ª aula, quando daremos continuidade a esse assunto importantíssimo sobre a origem do pecado.